Obrigada, Patrícia. Muito obrigada à casa de Sheila, a todos os amigos que nos receberam com tanto carinho, com tanto acolhimento. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria a gente estar aqui junto, que possa ser uma noite de reflexões muito proveitosas a todos nós, que a gente possa sair mais fortalecidos para a semana, né, de trabalho, enfim, na nossa vida cotidiana. E como a Patrícia bem lembrou já, o nosso tema de hoje é os dois alicerces. E pensando um pouquinho o que é que poderia ser, né, esse título, ele se refere a um trecho do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, em que Jesus vai trazer um ensinamento, e nós vamos ler aqui o trecho para dar início e depois a gente conversa um pouquinho para entender um pouquinho mais o que Jesus está querendo nos falar, né? E como que esses ensinamentos dele podem nos auxiliar, nos fortalecer na caminhada. Então, como eu disse, esse trechinho está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz o seguinte: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Desabou e foi grande a sua queda. Bom, esse trecho, na verdade, é localizado já no finzinho do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Ele é o fechamento de um trecho maior, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5, com as bem-aventuranças, e vai sendo trabalhado ali até chegar a essa parte que é o encerramento de todo esse trecho. E o Sermão do Monte, muito conhecido por todos nós, é, digamos assim, de tudo que a gente tem no Evangelho, nos Evangelhos, nos relatos das falas de Jesus, dos seus ensinamentos, das parábolas, das curas, da vida do Cristo, tudo que está relatado para nós e que nós temos até hoje, graças ao esforço dos evangelistas, daqueles que estiveram, né, conviveram com Jesus e receberam daqueles que conviveram com Jesus esses ensinamentos e grafaram isso para nós, e nós temos esse tesouro até hoje em mãos, que foi passado, né, século a século, geração a geração, como esse grande manancial mesmo, onde nós podemos encontrar os ensinamentos do Cristo e seguir estudando e aprendendo com ele. De tudo que a gente tem, o Sermão da Montanha, ele é quase unânime entre muitos conhecedores e estudiosos das mais diversas tradições religiosas. Ele é reconhecido por muitos como realmente o cerne dos ensinamentos de Jesus. Se a gente precisasse separar um trecho como um grande resumo de tudo que Jesus tinha para nos ensinar, esse resumo está no Sermão do Monte. Então, ele é realmente um trecho muito importante, muito interessante, muito rico e um grande roteiro para todos nós
na nossa jornada evolutiva, na nossa caminhada. Sobretudo, quando nós temos aliado a ele a doutrina espírita, que tem sido para nós essa chave que nos ajuda realmente a descortinar um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus e a gente conseguir aprofundar nas leituras que a gente tem do Evangelho e entender ainda mais profundamente, porque a doutrina espírita, nós sabemos, ela traz chaves de entendimento que tornam tudo muito mais claro, tudo muito mais simples, né? A doutrina espírita, como terceira revelação, vem nos ajudar e muito. Então a gente consegue voltar ao Evangelho e aprender ainda mais com Jesus. E, como eu disse, o Sermão do Monte, ele começa lá nas bem-aventuranças. Então, Jesus, ele vem fazendo uma série de ensinamentos, né? As bem-aventuranças são um primeiro ensinamento geral, como o nome diz, né? Sermão do Monte, Jesus sobe ao monte naquele momento e faz um sermão para uma população grande, né? Para todas as pessoas que estavam ali naquele momento, que seguiam Jesus, que se encantavam com os seus ensinamentos, que buscavam aprender alguma coisa com Cristo naquele momento, muitos seguiam a Jesus e puderam ouvir esse sermão, que foi um sermão para muitas pessoas, com esse início, né, das bem-aventuranças, que nós sabemos o quanto são grandiosos esses ensinamentos. O próprio Kardec, quando vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele baseia muito dos seus escritos lá nas bem-aventuranças, né? Várias das bem-aventuranças são títulos de capítulos que Kardec seleciona. Então, a gente vê a importância e a gente realmente pode perceber o quanto as bem-aventuranças são um grande roteiro para cada um de nós de caminhada enquanto espíritos. A gente tem uma passagem até interessante, né, de Eurípides Barçanufo, que quando encarnado nessa última encarnação como Eurípides, sempre teve muita vinculação com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, mas tinha ali, por conta das limitações da época, por conta da falta até de acesso a algumas compreensões mais profundas, alguns estudos mais profundos, demonstrava ali uma dificuldade inicial de entender as bem-aventuranças, né? Como é que Jesus poderia prometer, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, enfim, se diante do mundo a gente vê tantas aflições aparentemente sem consolo, né? A gente vê tantas pessoas passando por uma série de dificuldades que nessa encarnação a gente não consegue ter muito bem uma compreensão profunda de como aquilo possa ser resolvido. E aí, ele mesmo, depois que conhece a doutrina espírita, tem possibilidades de entender isso mais profundamente, e aí realmente sanam qualquer dúvidas que ele poderia ter, né? E isso para todos nós, porque a doutrina espírita vem então mostrar o espírito imortal, as várias vidas que nós vivemos, e isso tudo nos ajuda muito a compreender como as bem-aventuranças são realmente muito presentes e aplicadas na lei divina, né? Como elas são consoladoras, mas como elas são impulsionadoras da nossa jornada espiritual, porque elas nos mostram que, além das aflições, nós devemos aprender misericórdia, nós devemos aprender uma série de coisas que nos impulsionam para diante na jornada evolutiva. Mas, enfim, as bem-aventuranças são profundas,
valem um estudo só para elas, mas o sermão segue adiante e ele poderia ser dividido em várias partes didaticamente, se a gente fosse fazer um estudo profundo sobre isso, que não é o caso, mas ao longo dessa divisão didática, a gente veria uma série de outras partes aqui no Sermão do Monte, em que Jesus vai fazendo algumas outras advertências, onde ele vai nos mostrando alguns outros aspectos da lei divina, onde ele vai nos mostrando algumas outras maneiras de se agir no mundo como cristãos que nós somos, né? Como seus discípulos, como seus seguidores. Então, depois das bem-aventuranças, por exemplo, Jesus fala sobre sermos o sal da terra e a luz do mundo, que é uma convocação aos discípulos, né? Uma missão para que nós pudéssemos, todos nós, que conhecemos a Jesus e que buscamos sinceramente viver o seu evangelho em nossas vidas, a missão que cada um de nós tem de ser no mundo um pontinho de luz que é capaz de influenciar aqueles que nos cercam. Depois Jesus explica um pouquinho mais sobre a lei, mostra a sequência das revelações, né, que não vem destruir a lei de Moisés, pelo contrário, vem dar cumprimento, prosseguimento, construindo uma nova etapa de uma mesma construção, né? Que é essa revelação divina. Então, nós temos momentos diferentes. Então, Jesus vem mostrando um pouco isso. Aproveita também para mostrar algumas diferenças do que ficou lá compreendido pelo povo com a lei de Moisés e que Jesus vem transformar. Então, ele vai dando algumas orientações nesse sentido. Depois, nos apresenta a oração do Pai Nosso, nos mostra a necessidade, né, da oração, nos ensina tudo isso e dá mais algumas advertências, principalmente com relação ao imediatismo do materialismo e tudo que nos aflige, quando ele vai dizer lá para a gente não entesourar os tesouros da terra, mas os do céu, quando ele diz para a gente não se inquietar pela vida com que comereis, nem com o vosso corpo com que vestireis, mas que a gente confiasse no alto, né? Enfim, todas essas orientações que vêm na sequência, que vão formando esse conjunto resumido dos seus ensinamentos. Mais adiante vem algumas outras advertências com relação aos julgamentos que a gente faz, com relação a nossa busca espiritual, enfim, e ele fecha todo esse trecho com o que nos foi separado como reflexão dessa noite. Os dois alicerces e uma metáfora aí interessante sobre a construção de uma casa. E aí a gente pode refletir em uma série de coisas. O trecho é longo, a gente vai pegar apenas alguns aspectos para pensar, e o primeiro deles é com relação exatamente à casa, porque a comparação é essa, né? Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. É claro que aqui tem uma comparação de uma construção efetiva. Quando a gente constrói uma casa, um edifício qualquer, pelas leis aí da engenharia, enfim, das construções do mundo, existem algumas orientações, algumas normas para que essa construção possa ser estável, possa ser firme, né? E possa ser uma construção segura para as pessoas, para a família que vai morar
naquela casa, né? Que vai habitar aquele lar. Mas, se a gente pensar no aspecto simbólico, Jesus ele é mais profundo, porque aqui ele faz uma comparação sempre lembrando do lado espiritual. Esse é o grande cerne dos ensinamentos de Jesus, o Espírito. Nós sabemos, com a doutrina espírita, que nós somos espíritos. Vivemos no mundo, numa experiência material, mas temos a jornada do espírito como a nossa verdadeira vida, como a nossa verdadeira meta. Então, que casa é essa que cada um de nós habita? A gente poderia pensar em uma série de coisas e a gente vai aprendendo com o estudo do Evangelho que nenhuma interpretação é única, né? A gente pode pensar em vários aspectos, mas uma coisa muito clara é onde é que nós habitamos realmente enquanto espíritos. Hoje, encarnados, nós temos uma casa material, de tijolos, né? Telhado, que nos abriga, que nos protege das intempéries, da chuva, do vento, nos dá essa proteção. Mas e o espírito? Onde é que o espírito habita? Qual é a sua verdadeira morada? Quando nós não estivermos mais encarnados, onde é que a gente efetivamente mora? A gente poderia pensar, é claro, numa morada exterior, né? No plano espiritual, em outros orbes. Jesus mesmo disse, há muitas moradas na casa do Pai. Mas existe uma morada fundamental para cada um de nós, que é a nossa própria mente, né? A nossa própria... Nós mesmos. A gente mora em nós mesmos, assim, a gente habita os nossos pensamentos. O André Luiz tem um conceito interessante que ele chama de casa mental. Onde quer que nós estejamos exteriormente, seja encarnado, seja desencarnado, seja em outros planetas, onde for, nós sempre estaremos habitando um lugar que é o mesmo em qualquer lugar que a gente for, que é a nossa casa mental, o nosso íntimo, os nossos pensamentos, a nossa própria maneira de pensar, de viver e de observar o mundo, de sentir, esses somos nós e essa é a nossa morada. Então, é sobre isso que a gente vai pensar um pouquinho hoje, sobre essa casa que nós estamos construindo, a nossa casa interna, onde nós habitamos. E construir essa casa é um esforço constante, porque ela é uma casa em eterna reforma, digamos assim. Sabe aquelas construções muito antigas que demoram séculos a serem construídas? É mais ou menos isso, porque ela é construída paulatinamente, dia a dia nas nossas experiências, e ela vai passando por reformas, por expansões. Ela não está pronta. Tudo que nós já vivemos contribuiu para construir a casa que nós habitamos hoje. Mas tudo que nós vivemos hoje também contribui para seguir construindo essa casa para o amanhã, para onde nós habitaremos amanhã, na próxima encarnação, ou enfim, ao longo da nossa jornada evolutiva, né? Então, é um processo, é um grande processo. E aí, Jesus apresenta dois tipos de construção. Uma casa que foi construída sobre a rocha e uma casa que foi construída sobre a areia. Mais uma vez, fazendo a comparação com as construções aqui do mundo, que é a comparação que Jesus faz, a gente percebe claramente o quanto uma casa com uma boa fundação
é estável, a gente sabe disso. E se a gente fizer uma construção num terreno sem base, se a gente não fizer uma fundação bem feita, essa casa não tem estrutura. A gente sobe as paredes, pode colocar a cobertura, mas aquilo não é firme o suficiente para qualquer eventualidade que possa acontecer no ambiente, né? E aí aquela casa, por não ser estável, ela pode ruir mais dia menos dia. A gente vê isso nas construções de maior vulnerabilidade, onde as intempéries e as situações climáticas mais rotineiramente acabam por destruir essas casas. Por outro lado, a gente vê construções muito seguras do ponto de vista da engenharia, por exemplo, em países que sofrem muito com terremotos, existe toda uma construção, um desenvolvimento para que aquelas estruturas possam ser mais firmes e aguentar os impactos que são muito maiores, no caso de um terremoto, por exemplo. Então, tudo isso a gente já consegue perceber no mundo. Mas, e com relação ao espiritual, né? Jesus coloca aqui a rocha e a areia. Então, a rocha, ela representa a construção estável. E é bastante natural isso. A rocha, como uma coisa única, maciça, né? Firme, quando você constrói a casa sobre ela, ela passa mesmo essa ideia de estabilidade. Enquanto a areia ela pode até ser o mesmo material da rocha, só que ela é fragmentada. São vários pedacinhos muito pequenos, talvez até do mesmo material que a rocha sólida, mas todos aqueles fragmentos pequenininhos, eles não estão unidos. Eles não estão firmes o suficiente. E a areia, se a gente pegar um pouquinho de areia na mão e escoar assim, ela escorre, né? E isso mostra para nós a transitoriedade, a vulnerabilidade, né, desse material que é muito fluido, que mexe muito facilmente. Então imagina, se a gente constrói uma casa sobre ela, qualquer coisa ali no solo, ela já mexe um pouquinho e tudo que está em cima não tem sustentação para continuar firme. Esse é um símbolo muito bonito de perenidade e de transitoriedade. Quando a gente investe na construção da nossa casa íntima, da nossa casa mental, nós estamos construindo essa casa sobre o que é perene, sobre o que permanece ou sobre o que é transitório. Por exemplo, tudo que está no mundo. Quando os nossos investimentos de tempo, de esforço, de vida mesmo, são puramente para as coisas do mundo, tudo isso é transitório. As coisas do mundo perecem, elas ficam no mundo. Tudo que os olhos veem está morto ou vai morrer, né? Os olhos do corpo. Porque tudo que diz respeito à matéria é transitório. A matéria ela tem uma importância, mais uma vez, grande, significativa. Nós devemos sempre ser muito gratos pela encarnação, que nos dá as possibilidades de seguirmos avançando. Mas ela em si é transitória, né? As conquistas, o poder, o status que uma encarnação pode nos trazer, eles ficam no mundo quando a gente desencarna, que dirá dos tesouros que a gente acumula, né? Tudo isso é muito transitório. Por outro lado, existe algum investimento que é perene, que permanece conosco,
que a gente realmente pode levar para onde nós formos, como conquista. E isso é o que Jesus está falando aqui, que vai ajudar a construir essa casa que é mais estável, que é capaz de dar uma proteção mais efetiva para nós. Então vamos lá. Entre essa perenidade e essa transitoriedade, o que é que representa a rocha? O que que é realmente perene? O que que Jesus está falando aqui para nós ser o nosso, que deve ser, né, o nosso foco de investimento? Ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Seria a rocha o próprio Cristo? Talvez se a gente pensar nele como o símbolo de todos os seus ensinamentos. Mas Jesus aqui ele está sendo um pouco mais profundo. Estas minhas palavras, ele diz, e lembra que esse é o trecho de conclusão do Sermão do Monte, onde ele trouxe todo um resumo da sua doutrina? Então, estas palavras, para Jesus aqui, não é só uma coisa ou outra, né? Quem ouve estas minhas palavras, quando Jesus diz isso, é quem ouve tudo, quem compreende os seus ensinamentos de maneira integral. Aqui, só no Sermão do Monte, tem uma série de coisas, várias dicas, que, mais uma vez, vale o investimento para cada um de nós, para a gente se debruçar sobre isso e aprender com Jesus. Às vezes a gente acha que não tem roteiro para viver no mundo, que é muito difícil ser espírito encarnado com o esquecimento que a gente tem. Às vezes a gente se sente um pouco perdido sobre como agir no mundo, sobre como tomar as melhores decisões, o que é o melhor a ser feito. A gente tem um grande roteiro. Jesus já trouxe para a gente. E ele está resumidinho aqui, vale o investimento do estudo. Mas, enfim, todos os ensinamentos de Jesus, ele é o porta-voz de uma coisa maior que ele. Porque como espírito puro que já é, como a doutrina espírita bem vem nos mostrar, como espírito puro, ele já vive em comunhão plena com o Pai. E ele mesmo diz no Evangelho, eu e o Pai somos um. Né? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Jesus vem mostrar para nós, na infinita misericórdia do alto para conosco, a lei divina, vivida, prática. Porque nessa perfeita comunhão, Jesus já vibra junto com Deus. A gente não consegue conceber muito bem como é isso, mas ele é a grande carta viva da lei divina para todos nós. Ele nos mostra a lei, ele nos ensina, claro, com palavras. Aqui a gente falou, ele fez um sermão. O sermão é um ensinamento, é uma fala. Mas mais do que isso, Jesus viveu tudo aquilo que ensinava, tudo aquilo que ele falava, e muito mais, né? Muitas coisas que ele não disse, ele vivenciou. Porque, mais uma vez, um espírito puro já cumpre integralmente a lei divina em todas as suas ações. É um espírito crístico, né? Como ele, já não tem equívocos, mesmo quando na matéria, né? Então veio nos mostrar a lei divina e ser para nós guia e modelo. A questão 625 do Livro dos Espíritos nos lembra isso, né? Ele veio ser nosso guia e modelo para que a gente possa, amparados pelos seus ensinamentos e nos espelhando, né,
seguindo os seus passos, aprendemos também um pouquinho mais sobre a lei divina e estar também mais próximos de Deus com isso. Então, é interessante porque essa fala aqui, inclusive um pouquinho antes, Jesus ele dá alguns indicativos de como é que essa lei divina precisa ser vivida, porque ele diz que o reino dos céus, que é como Jesus fala para nós muitas vezes, né, vem nos mostrar o reino, ele não é aquele que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade do meu Pai que está nos céus. Então ele dá um indicativo claro de que as suas palavras, elas estão mostrando, remetendo à vontade de Deus. A lei divina é a grande rocha, onde a gente pode e precisa alicerçar a nossa casa íntima. É nela. A lei divina é a única coisa realmente perene no universo, porque Deus é um. Lembra, Deus, ele, dentre os seus atributos, a gente não conhece Deus na sua plenitude, mas a gente conhece alguns dos atributos que Deus não pode deixar de ter, e um deles é justamente esse quesito aí da imaterialidade, né? Deus não é material, por isso não é transitório. Deus é perfeito. Ele é o criador de tudo e por isso ele é eterno. Deus não muda. E assim também a lei divina. A lei divina é a mesma desde os primórdios, do início do universo, que a gente nem consegue conceber muito bem esses tempos. A lei divina é a mesma para todas as criaturas, para todos os planetas, para todas as galáxias, para todos nós, em todos os tempos, em todos os lugares. A lei divina é uma só, é a lei de amor que nos rege a todos. E é sobre essa lei que a gente tem estabilidade, realmente segura, para construir toda a nossa casa. Então é nessa lei que é sobre ela que a gente precisa aprender cada vez mais. Lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que se deve entender por lei natural ou lei divina, né, que é a lei de Deus, a resposta é exatamente essa, né? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Isso é muito bonito. Existe uma lei divina que rege a todos nós, e essa lei já está estabelecida. Muitas das coisas que a gente faz têm consequências que são naturais da lei, não são punições ou julgamentos de Deus, elas são a consequência natural de uma lei que existe para todos nós. E a gente tem muitas ferramentas hoje em mãos para conhecer essa lei. E às vezes a gente negligencia. Às vezes a gente é bastante deixa para depois, né? A gente acaba não se esforçando tanto por nos aprofundarmos nessa lei. A gente já tem muitas ferramentas em mãos. E os espíritos estão dizendo aqui que a gente só é infeliz quando a gente se afasta dela. E olha só que insensatez da nossa parte, né? A gente não se esforça nem por conhecê-la profundamente, quanto menos para vivê-la. E aí a gente vai escolhendo caminhos de dificuldade, de infelicidade, pelos nossos próprios tropeços, né? Porque são escolhas que a gente faz que muitas vezes
são contrárias à lei divina, que é uma lei de harmonia. É uma lei que rege a todos nós, que é justamente para que, enquanto irmãos, a gente possa viver no universo em harmonia. Nós fazemos parte dessa grande orquestra divina. Nós temos uma parte importante nela, né? Todas as criaturas têm o seu papel dentro dessa grande orquestra. Mas para que a gente possa se enquadrar, a gente precisa conhecer essa lei e viver de acordo com ela, porque senão a gente fica tentando destoar. E aí a gente é uma notinha ali, desafinada na grande harmonia, que causa um pouquinho de sofrimento para nós mesmos, né? Então, meus amigos, todo esse processo de conhecer a lei divina é a grande rocha sobre a qual a gente vai construindo a nossa casa. Mas é interessante, porque Jesus, quando ele dá esses ensinamentos aqui, ele não diz que harmonizar as nossas vidas, né, a nossa vivência com a lei, ele não diz que isso tudo vai nos isentar das intempéries, das chuvas, dos ventos. Ele não diz que isso tudo não vai acontecer. Pelo contrário. Nos dois casos, para os dois alicerces, vem a chuva, vem as tormentas. O que que diferencia? Qual é a base dessas duas casas? Porque se as bases forem boas, a casa é capaz de cumprir com a sua função, que é de proteger, né? De continuar de pé, firme, apesar de tudo que possa acontecer ao redor, ao exterior. Como nós falávamos, a casa interna é onde a gente verdadeiramente habita, independente do que exista no exterior. A gente pode estar num mundo mais feliz ou num mundo mais primitivo, passando um momento de maior dificuldade ou de maior tranquilidade com relação às coisas materiais. Tudo isso independe, mas dentro, aí sim, a base somos nós que construímos. A base diz respeito a cada um de nós. Se a gente estiver num dia ensolarado, bonito, agradável, todas as casas meio que parecem bem, só que é no momento da chuva, da tormenta, da dificuldade, é que essas casas vão ser realmente testadas. E se não tiver uma base segura, a casa vem ao chão. Ela vai ruir e aí a gente se desespera, né? Porque não vai ter um abrigo suficiente para a gente poder passar por esses momentos de dificuldade um pouco mais bem acolhidos. É muito mais difícil a gente passar pela chuva quando a gente está sem um teto para nos abrigar, do que quando a gente tem uma casa que nos dá essa proteção. E aí, tem um outro aspecto importante nesses ensinamentos, que são duas palavrinhas que Jesus coloca aqui. Aquele que ouve essas minhas palavras, então, ouvir é a primeira coisa, e as pratica. É esse que vai ser comparado aí à casa, ao homem prudente ou ao homem tolo. Mais uma vez, né? A base, ela diferencia não só a estrutura da casa, ela diferencia se o homem é prudente ou se o homem é tolo, né? Se ele foi sábio em preparar as bases, o terreno, ou se ele foi inconsequente, né, e não pensou nisso.
Mas essas duas palavrinhas são interessantes para a gente compreender também. Ouvir as palavras ou ouvir os ensinamentos de Jesus que dizem respeito à lei de Deus e praticá-las. São duas coisas que não podem ser negligenciadas, nenhuma das duas, não podem ser esquecidas. Ouvir as palavras de Jesus. E aí, mais uma vez, vem um grande chamamento para nós com relação à nossa dedicação. Quanto nós já temos recebido de investimento do alto? Além do Evangelho de Jesus, que nós já conhecemos há 2000 anos, e já tivemos contato com ele muito ao longo de diversas encarnações, não tenhamos dúvida disso, porque os ensinamentos do Cristo são conhecidos em todas as épocas, em todos os lugares do mundo que a gente possa ter vivido, né? E sobretudo nós que estamos aqui hoje, né? E seguimos nesse tronco de revelação divina aí, com certeza já tivemos outras experiências, então já tivemos muitas oportunidades de conhecer, de ouvir as palavras do Cristo. Mais do que isso, que nós recebemos hoje com a doutrina espírita, com os ensinamentos ainda mais claros, né? Que os esforços de Kardec, dos primeiros e daqueles que vieram depois, né? Os grandes continuadores, toda a série de livros que a gente tem da psicografia, por exemplo, do Chico, que são infindáveis, de uma riqueza imensurável, a gente realmente tem recebido muito investimento para conhecer essa lei divina. Então a gente precisa abrir os ouvidos um pouquinho e nos dedicarmos para ouvir essas palavras, para lembrar delas, se assim a gente pode dizer, porque muitas vezes a gente já conhece, né? A gente só precisa ir relembrando e nos dedicarmos, é claro, ao estudo, né? Porque quando a gente vai relendo e relendo várias coisas, parece que tudo vai se tornando mais claro, a gente vai amadurecendo, a gente ganha novas chaves de entendimento, enfim. Esse é o primeiro passo, conhecer a Jesus. A gente precisa ter um pouquinho de intimidade com ele, com seus ensinamentos. E depois, e o mais importante de todos, é a prática, porque não adianta nada a gente conhecer Jesus e a gente não vivenciar tudo aquilo que a gente já conhece. Porque aí, ao invés da gente estar construindo sobre bases sólidas, sobre a rocha, pelo contrário, a gente vai estar ganhando em responsabilidade acrescida por conhecer tanto e por não vivenciar tudo aquilo, né? Nós temos as chaves na mão e a gente precisa colocar tudo isso em prática. Eu me lembro de uma historinha, né, que se conta por aí nas casas espíritas, né? E a gente pode, com certeza, pensar o quantas historinhas como essas reais existem por aí, do senhorzinho simples, que entrava lá na casa espírita, sentava-se na última cadeirinha lá, ouvia as palestras atencioso, entrava silencioso, saía silencioso, e os outros trabalhadores da casa, o palestrante que estava sempre lá, né, fazendo a palestra, colocando os ensinamentos, e aí desencarnam os dois, e qual não é a surpresa do palestrante, aquele que dava os ensinamentos, quando encontra aquele senhorzinho em condições muito melhores, né? E ele se surpreende e pergunta: Senhor, mas nossa, como é que você está aqui, né? Assim tão bem, tão trabalhador, tão engajado, enfim. E ele diz: ora, tudo que você falava lá, eu escutava com atenção e tentava vivenciar, né? Tentava colocar em prática. Então é isso,
é esse esforço diário que nós devemos ter de vivenciar tudo aquilo que já conhecemos de Jesus. Praticar os seus ensinamentos é o grande convite, é a grande chave, porque a gente já tem conhecido por muito tempo. E só falar, mais uma vez, lembrando lá no início, um pouquinho antes desse trecho, quando Jesus diz aqui, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, não é a fala, não é só a oração, não é só o conhecimento cognitivo, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí conhecer a lei divina e colocá-la em prática é realizar a vontade de Deus. Quantas vezes a gente quer colocar a nossa própria vontade acima da vontade de Deus? Senhor, eu quero isso, mas tem que ser do meu jeito. E aí se a gente não está aberto para o que realmente Deus sabe ser o melhor para nós, a nossa vivência da lei está um pouco desarmonizada, né? Porque a gente está querendo saber mais do que Deus. Então, essa humildade de colocarmos-nos a serviço, independente do que Deus nos proponha como ação, né? Tem a nossa parcela, tem os nossos esforços e tem aquilo que Deus nos oferece. E aqui é o importante, é a gente poder sintonizar a antena ali, o autoconhecimento e a sintonia também com as inspirações que vêm do alto, para a gente perceber quais são os chamamentos de Deus para cada um de nós, né? Qual é a sua vontade e como é que a gente pode contribuir com isso, né? Tanto para vivenciar as coisas que nos dizem respeito, quanto para sermos também instrumentos de Deus nas ações ali com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. Ele diz aqui também, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expulsamos daimones, e em Teu nome fizemos muitos prodígios. Não são esses também que vão entrar no reino dos céus. Não diz respeito quantos anos de casa espírita, de reunião mediúnica, de fenômenos exteriores que a gente fez, se isso efetivamente não é uma vivência interna, não é uma construção de sentimentos. Porque ouvir as palavras de Jesus e vivenciá-las é um processo de transformação íntimo. O trabalho exterior que a gente realiza, ele nos auxilia muito, mas ele não é a chave de transformação. A transformação a gente só vai saber lá no quarto mais íntimo, se os nossos sentimentos realmente estão sendo transformados, se as nossas ações estão cada vez mais harmonizadas com a lei divina, se a gente realmente está aprendendo a amar mais os nossos semelhantes. Enfim, esses são questionamentos que cada um é capaz de fazer no seu interior. E é isso que a gente vai buscando aprender com Jesus. Que a gente possa seguir firmes com tudo que nós já temos em mãos de conhecimento, buscando vivenciar cada vez mais, aplicar na prática tudo que a gente já conhece, com esforços diários, com esforços constantes, para que as bases de tudo aquilo que a gente constrói para nós seja segura, seja perene, que o grande investimento das nossas vidas seja efetivamente no espírito, seja na nossa vida espiritual, que cada ação possa estar pautada nessa base sólida que é Deus para nós, que é a lei divina, que são todos esses ensinamentos que a gente já tem podido conhecer, para que então essa casa seja cada vez mais estável, mais segura e nós possamos estar em comunhão mais plena com Deus, nosso Pai, Criador, e que está sempre conosco, nos auxiliando em todo esse processo, desde que o nosso desejo, nossa vontade seja sincera, seja concreta.
sigamos com Jesus, que Ele possa nos abençoar e nos inspirar sempre.